Só fazendo um preâmbulo antes do Hugo começar. Gustavo Tonalese, companheiro de amparo das jornadas, também trabalhador da nossa casa, tem atuado junto à evangelização infantil, já trouxe esse tema das drogas, e esse foi o motivo de a gente trazer para esse espaço de agora, porque a drogadição é tão penosa quanto a pandemia que nós acabamos ou estamos vivenciando ainda. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma economia mais avançada, hoje está quase a nível de calamidade pública. O índice de jovens que estão morrendo de overdose é absurdo, absurdo. E nós sabemos que hoje no Brasil também, de alguma forma, está assim, e se a gente nada fizer, pode chegar. Então, nós trouxemos esse tema aqui, é um tema muito extenso, fizemos o resumo para poder trazer, e torcemos para que vocês possam pesquisar, se interessarem, porque é bem provável que isso vai chegar na nossa família, é bem provável, e que a gente esteja preparado e de alguma forma possa se precaver para isso não acontecer. Então o Gu vai falar primeiramente sobre a parte científica e depois, de alguma forma, eu vou trazer a parte espiritual, ok? Boa noite, pessoal. Eu peço um pouco de desculpa por conta da minha voz, tá? Se der umas falhadas, a gente fala de novo. Agradeço, como sempre, agradeço o tipo de abertura que vocês dão aqui, os convites, tá? É muito legal para mim fazer parte do projeto que vocês têm aqui, ajudando não só vocês, mas tendo um trabalho social muito bem feito, né? E um pouco do que o Ronaldo falou é exatamente essa situação social que a gente vê agora, né? A dependência química e o alcoolismo são doenças, né, que já fazem parte das políticas públicas de tratamento, porque o Ronaldo também falou da pandemia, né? Muitas pessoas na pandemia tiveram uma piora muito grande dos quadros ou começaram a fazer um uso maior ou abusivo, inclusive, de álcool e de droga, né? De forma que algumas pessoas se encontraram para lidar com a situação, e acho muito justo que a gente possa discutir isso, porque acho que raras as famílias que a gente tem hoje que não tem algum parente próximo, né, ou a família do lado que não passa por essa dificuldade, que sempre foi rondada de muitos mitos, né, doença, o que é, né, e hoje a ideia nossa é pelo menos dar uma abertura para que isso seja levado e discutido cada vez mais, tá? Além de fazer o contraponto, depois o Ronaldo vai colocar uma visão bem abrangente e bem acoplada para a gente desenvolver mais ainda os conceitos da espiritualidade também, tá? Então, para mim, o principal da gente começar é o que é droga, né? Porque a maioria das pessoas se perguntam, se dúvida. A gente tem um entendimento de que droga é qualquer substância que altera o funcionamento normal do nosso cérebro, né? Proporcionando algum tipo de mudança de experiência ou mudança no funcionamento próprio dele, né? A gente tem também uma alteração na senso-percepção da realidade. Quando a gente está feito uso, né, a gente tem uma visão diferente da realidade, dos estímulos e como a gente reage a eles. Muitas vezes a gente acaba perdendo essa noção da realidade por conta disso, inclusive, né? As sensações que a realidade proporciona, que eu coloquei ali, na verdade, tem a ver até com um passinho mais adiante. As experiências que as pessoas têm, tanto com o álcool quanto com a droga, fazem com que quimicamente a gente tenha uma alteração no padrão, principalmente daqueles dois neurotransmissores, que são substâncias cerebrais que é interessante que estejam num nível legal para um bom funcionamento, né? O GABA é o neurotransmissor que é relacionado à parte da gente ficar mais tranquilo, mais relaxado. Muitas drogas depressoras, a maconha, o álcool agem bastante nesse neurotransmissor.
e a dopamina bastante vinculada com o nosso circuito de prazer. Até em outra roda de conversa falei bastante sobre isso, mas é um neurotransmissor que quando a gente está bem feliz ou até com uma euforia muito grande, né, ele tem um círculo maior no nosso cérebro, né? As drogas, o álcool acabam fazendo com que eles aumentem o nosso cérebro, fazendo com que a gente tenha um aumento de desejo de continuar essa procura. Nosso cérebro, com o tempo, vai querendo cada vez mais repetir os padrões de GABA e dopamina, e aí com o tempo existe a chance da pessoa desenvolver uma dependência, tá? Falando em drogas, né, que são essas substâncias que a gente usa, alterando o humor, né, enquanto povo, são as drogas que eu separei 4 das principais aqui que eu acho que a gente pode elencar, né? As depressoras, que são as que fazem com que o nosso cérebro funcione num ritmo mais lento, né? Geralmente a gente pode colocar maconha, álcool, responsável pela sensação de que muitos dizem daquele relaxamento, que as ideias ficam mais devagar, a pessoa fica mais sociável. São as drogas depressoras, né? Depressora do sistema nervoso central, não depressora de depressão diagnóstico, tá? Estimulantes, né? A gente tem vários, inclusive ilícitos, o café, né? Tem pessoas que tomam energético, os que eu quis dar foco aqui, os principais talvez, o crack e a cocaína, que embora sejam feitos da mesma substância, né? Que é a cocaína, são usados de forma diferente, uma muito mais forte em potencial que a outra. Os hipnóticos, que são algumas substâncias que aí vão até para a parte de medicações, né? Podem ser, por exemplo, os indutores de sono. Hoje em dia, os tratamentos que envolvem insônia, os médicos geralmente acabam optando por essa medicação que, quando ingerida, faz com que o nosso cérebro tenha um aporte de GABA muito grande, fazendo com que a gente relaxe e adormeça mais fácil. Medicação forte, mas de curto período de funcionamento no nosso corpo, né? Alguns chás, e aí aproveito para já passar para o outro, né, dos alucinógenos, são substâncias que, além de fazer com que a gente tenha essa sensação de hipnose, de estar meio que em transe, né, proporcionam uma perda de contato com a realidade. As pessoas que usam alguns alucinógenos, né, tanto o chá quanto outras substâncias, tendem a dizer, né, talvez seja polêmico que eu fale, mas o chá de ayahuasca, que é cultuado até num ritual de purificação, acho que vocês já ouviram falar, é um chá que proporciona esse tipo de expansão de consciência, uma sensação de que a pessoa é conectada ao todo, a todo mundo, usando também uma sensação muito forte, por isso que com o tempo pode ter alguns tipos de dano cerebral. Se a pessoa tem algum tipo de propensão a alguma doença psiquiátrica, o uso dessas substâncias pode ser um acelerador desse processo, tá? Tanto de depressão, quanto de ansiedade, quanto até de esquizofrenia e transtorno bipolar, tá? Muito rápido, tranquilo para vocês? Maravilha. Aí vocês podem perguntar, né, Gustavo, eu tenho uma pessoa na minha família, ou eu mesmo, eu não sei se eu sou um usuário, se eu faço um uso abusivo, ou se eu sou dependente, né? A gente pensa na utilidade da substância para a pessoa, na frequência de uso e o como ela vai ficando aos poucos daí, cada vez mais repetindo aquela ação, dependente ali. Uso, eu acho que vocês já ouviram falar, ou alguém já bebeu, já usou alguma substância, a gente categoriza com aquele uso que muitas vezes é esporádico, não traz tantas perdas para a pessoa, inclusive, ela consegue administrar a vida dela com relativa facilidade e continua usando, né? Vai transformando o processo. O abuso naturalmente acontece quando a pessoa vai aumentando a dose. Cerebralmente, como falei lá atrás, o nosso cérebro quer repetir cada vez mais esses padrões, tanto do GABA quanto da dopamina que eu coloquei, que é exatamente a tendência de tentar repetir essa sensação que não se encontra em outro lugar, que não seja ou no álcool ou nas drogas, que vão fazer com que a pessoa aumente o uso, e aí mais para frente, o vínculo do abuso à dependência é a situação onde a pessoa já não tem mais o controle sobre o uso dela, né? E aí é algo muito controverso, porque tem muitas pessoas que já têm um dano significativo na vida, né?
Família, por exemplo, geralmente é quem mais sofre. Às vezes a pessoa tem uma manutenção da rotina dela, mas é muito difícil o convívio, né? Mães e pais vendo a pessoa sofrendo cada vez mais, não conseguindo parar com tudo aquilo. E disse que é um pouco controverso, porque hoje em dia eu sigo muito do que a Organização da Saúde entende que a partir do momento, trocando em miúdos, que eu coloco uma substância, ou uma cerveja, ou uma pinga, qualquer coisa que seja, na frente da pessoa, e ela não sente que ela tem escolha frente a beber ou não a substância, no caso o álcool, a gente já entende que ela tem um problema de dependência. Não necessariamente, como eu falei, seguindo os padrões de beber todo dia, mas tem gente que faz uso para dormir, tem gente que bebe para dormir, tem gente que usa, vou falar depois, calmante ao longo do dia, torta à direita por conta da ansiedade, né? E aí a pessoa vai desenvolvendo um padrão de dependência mesmo, sentindo que não tem mais escolha frente àquilo, tanto ao álcool das drogas. Tá claro? Aqui eu coloquei a alteração da métrica de avaliação, né? É aquela famosa história que eu acho que vocês já ouviram aí no médico, que o médico vira e fala, não, pode tomar 2 cálicezinhos de vinho, um só, ou 2 latinhas de cerveja, que não tem problema nenhum. É um referencial geral que os médicos muitas vezes usam, mas que caso a caso acaba dando problema, tá? Aí a gente pensa também que a substância sozinha, ela está ali. A gente tem cerebralmente alguns tipos de estímulos, que são esses gatilhos, que fazem com que o nosso cérebro vá cada vez mais desejando repetir esse padrão. Padrão esse que vai sendo construído com essas repetições. Então, por exemplo, né, um gatilho ambiental. Vamos supor que eu vou numa praça, né, e lá eu me sinto bem, vejo algumas pessoas passando, e sempre que eu passo naquela praça, eu tenho vontade de alguma forma de beber, ou que fica perto de um bar, de um colega, ou de algum amigo que esteja ali. A gente entende que, cerebralmente falando, toda vez que a gente passar nesse tipo de ambiente, que tem uma história na nossa cabeça, existe grande chance de a gente disparar gatilhos querendo como recompensa o uso do álcool. Então, quando vocês ouvirem algo do tipo, puxa, é ir naquele lugar que parece que eu começo a passar mal, dá vontade de fazer alguma coisa. É real, é o cérebro da pessoa empurrando cada vez mais ela para ter aquele comportamento, para repetir aquela sensação e para virar um automatismo cada vez maior, que no fim vira a dependência propriamente dita, né? Só que o ambiente sozinho, o nosso cérebro não registra. O nosso cérebro registra também as situações que esse ambiente está inserido. Então, por exemplo, festa de aniversário, casamento, reunião de família, são situações que podem fazer com que a pessoa vincule a situação ali. Às vezes, vamos supor família, né? A pessoa tem uma relação familiar, todo mundo costuma beber para comemorar, então o próprio afeto que tem ali na relação tende, aliado ao ambiente, fazendo com que a pessoa tenha vontade de beber e tenha mais dificuldade de parar também. E aí também já antecipei, mas os emocionais também fazem parte disso. Uma vez que eu vivo emocionalmente sensações fortes e o meu cérebro aprende a responder a elas, ou com o estímulo de alguma substância, ou com o uso de alguma outra para acalmar, naturalmente o meu cérebro é muito sábio e aprendeu que com essa repetição eu consigo ficar mais tranquilo. Então, quando eu estou num ambiente, numa situação e com aquela emoção, o caminho mais automático do meu cérebro é não me deixar ter tantos freios para não repetir aquilo e aí usar. Nós estamos falando de um padrão que pode ser só de uso, mas que com o tempo, como eu falei no outro slide, ele vai ser abusivo, a pessoa vai desenvolvendo tolerância, até chegar na dependência onde ela não consegue mesmo se controlar. Tá? E isso é alvo, inclusive, de tratamento, para a pessoa aprender formas de lidar com esses estímulos, porque também não dá para ficar trancado dentro de casa, né? Antes de você passar, tem algumas questões legais nos gatilhos. Por exemplo, a gente vai assistir uma novela, né? Aí o cara briga com a esposa, chega nervoso em casa, automaticamente o que ele vai? Enche o copo de uísque, 2 pedras de gelo e toma e parece que acalma. A gente não tem noção o quanto isso fica na nossa memória
para quando a gente viver isso, ter a mesma atitude. Isso vem sendo muito construído durante todo o tempo, né? Vocês se lembram muito bem, que eu acho que é uma propaganda que faz parte do meu tempo e de quem é contemporâneo a mim, do cigarro Marlboro. Vocês se lembram? O cara um cowboy, o cara bonito, o cara de chapéu domando o cavalo e fumante. Então dava a impressão de que se você também fumasse, você ia virar um cowboy daquele estilo. Então o mercado está cheio de coisas aí disparando os gatilhos na gente, que não só esses dedicados ao uso que o Hugo trouxe, né? Toda a nossa cultura, né? Tipo, eu vou numa festa. Você consegue imaginar uma festa de aniversário, por exemplo, onde não tem álcool? Onde a gente vai fazer uma prece para comemorar? Consegue imaginar? Vocês percebem que já está dentro de um contexto, né? E esses são gatilhos. Pensou em festa? Pensou na bebida. Infelizmente, mas desculpa a parte. Imagina, e muito bem colocado, porque eu acho que a gente pode pensar a partir disso não só nas relações que a gente vai aprendendo desde pequeno, vendo um pai bebendo, uma mãe bebendo, como que a gente vai aprendendo aos poucos a lidar com as nossas angústias, né, observando, como, se a gente for pensar, nós somos seres que são fadados a consumir na nossa atual conjuntura da sociedade, ou seja, propaganda sempre se aproveitou de todos esses sentimentos e dessas expectativas nossas para conseguir vender coisas para a gente. Agora tem até lei quanto a isso, mas antes o que era comercial de cerveja, por exemplo? Era praia, amigo reunido e mulher bonita, né? Porque obviamente a ideia que se vende é que quando eu tomo a cerveja eu tenho acesso cerebralmente àquele tipo de vida. E isso é outro estudo, como falei, porque o nosso cérebro sendo massivamente bombardeado por essas mensagens, né, a gente acaba aderindo muitas vezes, sem não perceber aquilo, como tendência na nossa cabeça. Muito bem lembrado, como não colocou. Aqui daí eu acabei separando algumas substâncias que eu vou brevemente passar por cima, tá, para a gente desenvolver depois, sobre as que eu acho que são as mais comuns até que a gente acaba se deparando, né? O cigarro, o álcool, benzodiazepínicos que eu coloquei aqui são medicações calmantes, tá? São medicações que são feitas com o princípio de diminuir a estimulação cerebral nossa, principalmente usado para quem tem muita ansiedade e uma estimulação cerebral muito forte, tá? A maconha, que eu acho que também bastante disseminada no nosso dia a dia, e a cocaína também, que daí ensina o crack junto, tá? O princípio ativo, que é o que mais vicia do cigarro, é a nicotina. O Ronaldo muito bem lembrou essa propaganda da Marlboro, né? Porque parece que de época em época a nossa sociedade elege algum tipo de substância que represente socialmente ou que faça com que a gente se sinta incluído. Quantas pessoas talvez a gente já não ouviu, que acabam tendo vontade de fumar porque estão participando de um ambiente onde as pessoas estão fumando? Então, muitas vezes a pessoa acaba tendo esse gatilho para usar, né? E a partir do uso desenvolvendo resistência e dependência à nicotina. O uso muitas vezes, eu coloquei ali em cima, status, né? Antigamente era coisa de gente descolada, fumar, tirar a carteira de cigarro, dar para as outras pessoas, né? Representava um certo status. Hoje em dia já está caindo em desuso, inclusive a nossa sociedade brasileira tem registrado índices cada vez maiores de pessoas que estão conseguindo se conscientizar e lidar com o vício do cigarro. Isso como saúde é muito importante, porque uma pessoa que fuma, depois ela vai para um pronto-socorro e aí acaba tendo problema respiratório, depois ela tem problema cardíaco, e em saúde pública a gente pensa sempre em prevenir esses danos, até por conta do aparato de saúde nosso, como a gente bem sabe, funciona muito bem em muitos lugares, mas a gente tem dificuldade de procurar o tratamento, né? O uso muitas vezes é associado à rotina, então cerebralmente eu fumo na hora que eu acordo, eu fumo no intervalo de trabalho, eu fumo depois que eu almoço, eu fumo depois que eu tomo café, e esse hábito vai sendo vinculado, por isso que é tão difícil, porque quando eu tento parar de fumar,
a atividade que eu fiz antes já empurra no meu cérebro o desejo de repetir aquilo. Então vocês podem ver, as pessoas que estão tentando abandonar o vício, fala, puxa, aquele da noite é o mais difícil, que é a hora que eu volto do trabalho, né? Traz um alívio momentâneo e muito interessante, que tem a ver com a boca, colocar algo na boca e algo que eu preciso pegar no meu bolso, abrir e pôr. Isso, cerebralmente falando, é o vínculo de duas atribuições que também passam a ser condicionadas no nosso cérebro. Um grande exemplo que eu posso dar contemporâneo para vocês, que acho que todo mundo usa, viu, quase parte do corpo para algumas pessoas, é o celular, onde antigamente a pessoa passava a mão no bolso, pegava o cigarro e fumava. Hoje em dia, a cada 3, 5 minutos, mesmo nem tendo um alerta nenhum no celular, a pessoa simplesmente pega, olha para a hora, põe no bolso, esquece que hora que era, porque não prestou atenção, e pega o celular de novo, né? Que não é um exemplo tão fora de mão. Então, essa associação cerebral é interessante também. E os riscos associados, obviamente, que a nicotina está presente no cigarro, mas tem várias outras substâncias, próximas de 4.000 substâncias que têm potencial para câncer. Aliás, a história como isso foi descoberta é interessantíssimo. Foi nos Estados Unidos com pessoas limpando chaminés. Tá? Com o tempo perceberam que mexer com algumas substâncias que tem dentro do cigarro e que estavam contidas nas chaminés de algumas casas americanas, tinham um potencial para trazer câncer por conta dos casos que apareceram, tá? O álcool, muito como o Ronaldo falou também, disseminado na nossa sociedade desde os primórdios, sempre teve uma representação, o álcool, em vários rituais da nossa sociedade, né? Aqui eu coloquei o Deus Baco, que é um Deus ligado muito ao desejo, né? E aos exageros. Então, o álcool geralmente acaba levando a isso, né? Sinceramente, as pessoas que conseguem ter o uso social do álcool são muito poucas pessoas. A maioria das pessoas estão encaixadas num nível abusivo, porque já não conseguem nem perceber mais como elas são, quando elas estão com o álcool, quando elas estão sem o álcool. Isso é nítido para quem está perto, né? A toxicidade, as pessoas costumam sempre falar, mas eu vou ter algum problema no meu fígado, até lá o fígado se regenera. Vocês não têm noção do como é um alcoolista quando chega na Fazenda Palmeiras. Só fazendo uma ressalva para a Kátia, trabalhei lá por 10 anos, mas até 2016, e lá eu tive a oportunidade de ver pessoas nessa condição chegando, porque antes a gente era, não, é um problema no fígado. Um alcoolista, até de meia idade, um idoso, chega muitas vezes sem conseguir andar, com um monte de musculatura que está atrofiada já, porque a pessoa acaba nem se alimentando direito. Então é uma condição de saúde muito precária em todos os sentidos. O cérebro nosso é muito danificado com o uso do álcool. A pessoa com o tempo passa a ter problema de elaborar raciocínio, de lidar com coisas mais complexas, tem esquecimento, né? Tem a questão de se perder nos impulsos também. Então é algo que a gente sempre deve pensar, né? Não é só o fígado que é um problema do álcool. A gente pensa muito na questão da ligação cerebral, de todo o nosso trato digestivo, é uma substância que resseca todo o nosso organismo, né? E a gente tem 70% de água no corpo, então vocês imaginam o que isso faz, né? São calorias vazias, muitas pessoas acabam tendo problemas nutricionais ao usar o álcool. Primeiro que bêbado geralmente come um monte de porcaria, gordura ou doce depois, né? Por conta do efeito da insulina que tem também o álcool. E aí faz com que, além de tudo, a pessoa desenvolva outras doenças além da dependência do cigarro, né? Coloquei diabetes, hipertensão aqui, que acabam sendo as mais famosas, mas coloquei também ali embaixo a síndrome de Wernicke-Korsakoff. Tem a ver com a pessoa ter amnésia, uma marcha alterada, a pessoa tem dificuldade de andar, o raciocínio fica lentificado, a pessoa fica confusa e perdida. Então, é um dano muito grande para o nosso corpo em todos os sentidos o uso do álcool, né? Falando de maconha, que me parece ser a nova droga elegível pela nossa sociedade de entrada para outras substâncias. Hoje em dia é cultivado o uso da maconha como algo que, não, eu não sou alcoolista, eu não bebo essas coisas, eu só fumo porque é tranquilo. Aliás, existem muitas discussões sociais sobre isso, né?
ela é muito difundida para o público jovem, né? Os jovens acabam entrando próximo da idade escolar nessa realidade, infelizmente de muito fácil acesso. As pessoas que vendem, hoje em dia a pessoa vai pelo WhatsApp mesmo, pede, a pessoa vai entregar em casa, é uma dificuldade enorme para os pais, inclusive, de controlar tudo isso, né? Falei da droga de entrada porque ela acaba sendo um nível de experiência que faz com que a pessoa aprenda a lidar com as angústias e inseguranças dela, muitas vezes através da maconha, e o efeito vai fazer com que ela queira experimentar, na maioria das vezes, outras sensações também, né? Desculpem, gente, coloquei ali que isso é muito importante, talvez para os pais e adolescentes. É muito comum o adolescente, quando começa a fazer uso de substância, ter uma mudança muito grande de comportamento, principalmente preguiça, porque a pessoa tem o que a gente chama de queda de volição. Por mexer muito naquele sistema GABA, a pessoa está sempre relaxada, e toda angústia que impulsionaria ela, talvez, a ter nota boa para passar de ano, ou querer alguma coisa da vida, é nessa hora que a maconha vem, deixa, por exemplo, o cérebro do cara anestesiado. Por conta disso ele vai ficando, muitas vezes com os pais cutucando, né? Pô, quando você vai fazer alguma coisa da sua vida, o que você vai fazer? Seu comportamento escolar mudou, você dentro de casa está muito complicado, a pessoa começa a ficar mais trancada no quarto, com preguiça da maioria das coisas. Então, se alguém observa esses sinais também, são indícios, né? Não dá para sair afirmando, mas são coisas bem observáveis, tá? Para quem quiser perceber comportamento adolescente de mudança, né? E também, que é uma grande polêmica, né? Que eu já ouvi de paciente meu há pouco tempo atrás, algo do tipo, estão estudando THC e CBD. Para quem não sabe, THC é tetrahidrocannabidiol, uma substância que é extraída da maconha, e o CBD, que é o canabidiol só. São duas substâncias, né? Estão sendo feitos estudos para uso em alguns pacientes, né? Nos Estados Unidos já tem uso mais ampliado, né? Como o Ronaldo colocou, lá é uma sociedade que me parece que é mais livre nesse sentido, estão colhendo algumas consequências agora, né? Médicos já estão prescrevendo. No Brasil ainda não é liberado o uso. Eu acho que vocês sabem que a Anvisa tem liberado o uso para autistas que têm grandes dificuldades e para as pessoas que têm, por exemplo, alguma doença degenerativa ou que traga bastante sofrimento, tá? Existe um lobby muito grande, como vocês sabem, para comercialização em livre escala disso, né? E transformando isso tudo numa nova ferramenta social para tentar lidar com a ansiedade. Se vocês me perguntarem, sim, estão sendo feitos estudos, espero eu que sérios, porque são institutos e faculdades interessantes aqui do Brasil, têm uma boa reputação, mas a gente não sabe quais são os caminhos de tudo isso a longo prazo, né? Então, se vocês ouvirem, pô, o médico de não sei quem receitou canabidiol para fulano tomar para ficar mais tranquilo, a pessoa possivelmente não está mentindo, tá? Existe uma extração manipulada em laboratório e farmácia de manipulação para isso. Hugo, deixa eu só inserir duas coisas sobre a maconha. Maconha aparentemente é uma droga inofensiva e tem bastante gente que fala da liberação da maconha. Sem a gente entrar na questão da liberação, que daria uma outra discussão, nós dois somos psicólogos, né? E para nós, eu acho que para mim, o pode depois falar na experiência dele, é palpável o efeito da maconha no sistema cognitivo. A pessoa perde a memória, perde a ligação com o passado, e o uso contínuo dela vai levar a desequilíbrios psíquicos no futuro. Geralmente, depois de um tempo, a pessoa começa a ouvir vozes, começa a ter vozes de comando na cabeça e parte para outras possibilidades do uso prolongado da maconha. Maconha, na minha visão, nós dois trabalhamos no hospital psiquiátrico, nós somos colegas lá, e eu sempre fui atender os pacientes psicóticos, os pacientes com esquizofrenia, e os mais difíceis de recuperar eram usuários de maconha. A maconha dava a impressão de que abria uma porta infernal dentro da cabeça. E eles eram muito resistentes à melhora com todos os tratamentos que tinha dentro da instituição psiquiátrica.
Não é brincadeira essa droga. Não é brincadeira. Exatamente por conta da questão do GABA que eu falei para vocês, o Ronaldo colocou agora, a pessoa tem perdas cognitivas. É muito doloroso você ver às vezes um jovem de 16, 17 anos, coisa que a gente atendia lá, e o cara não tem um discurso racional, ele não consegue completar uma frase. Só que quando a gente fala isso em sociedade, as pessoas até duvidam, porque são os casos mais raros. Geralmente as pessoas não veem esses casos, né? Mas é um nível de deterioração cognitiva muito grande. E como já falei, se a pessoa tem a precipitação para doenças psiquiátricas, ali é um grande gatilho para o cara psicotizar, que a gente chama, né? Perder o contato com a realidade e ali ficar. E aí vocês vão falar, não, mas tem remédio. O remédio ao longo do tempo não tem efeito, porque essas substâncias vão destruindo partes dos neurônios que são responsáveis pelo trânsito das informações. Então, às vezes você vê a pessoa tomando cada vez mais remédio e não funciona, porque já tem uma degeneração neurológica também, tá? Aqui os benzodiazepínicos, na verdade, eu acho que o básico que eu queria passar para vocês, para não me estender, é a questão do uso desenfreado que a gente vê, né, principalmente de responsabilidade de alguns médicos, inclusive, né, onde qualquer coisa é problema de ansiedade e qualquer ansiedade combate-se só com medicações. Sim, tem pessoas com transtorno de ansiedade que fazem e precisam de um bom uso deles, só que o que a gente vê muitas vezes é as pessoas tendo também no uso uma forma de lidar com seus problemas, e o remédio tem a finalidade dele, mas o remédio não cura ninguém. O remédio deixa a pessoa em condições para poder lidar com a realidade de uma forma mais tranquila, tá? Acho que já faz parte da rotina de vocês. Até eu ia colocar ali embaixo como vilões, né? Porque hoje em dia falar de Rivotril é um grande problema, virou uma chacota, todo mundo sabe o que é Rivotril, às vezes não conhece nenhuma outra medicação, mas Rivotril sabe, né? É um remédio muito eficaz, fantástico, desde que esteja alinhado com uma proposta terapêutica que o médico ou psiquiatra prescreve e com uso geralmente de curto período, para tirar a pessoa da crise de ansiedade, não para ela usar para o resto da vida. Claro que tem pessoas que precisam, mas como falei, a avaliação é caso a caso. Então, se vocês têm alguém na família, se atentem-se a isso. Se vocês mesmos sejam usuários de uma droga psiquiátrica, pensem só nessa questão, porque é algo que a gente tem visto que tem se perdido o controle. Então, não são vilões desde que a gente saiba fazer o uso e de que esteja no contexto de tratamento de uma proposta, né? A cocaína, um pó branco que muitas pessoas já tiveram contato visual, que seja, né, ficaram sabendo como funciona. Ela traz grande estimulação para o nosso cérebro, então a pessoa fica mais agitada, ligadona, e tem um efeito anestésico, né? Se você colocar na gengiva, você sente que dá uma adormecida por conta da propriedade que ela tem, né? Proporciona euforia, alterações muito grandes cerebrais, principalmente de agressividade em muitas pessoas, e muito usado em ambientes festivos, inclusive junto com o álcool. Então a pessoa bebe, relaxa, usa cocaína, fica mais exposta, vai brincando com o cérebro subindo e descendo, e isso é extremamente danoso, porque é envolto de muita ansiedade e também caso psicótico e de delírio proporcionado por cocaína. Além de tudo, a gente tem a questão da taquicardia, que a pessoa começa a ter uma batedeira que ela acha que vai infartar, né? E muitas vezes podendo ter alucinações. Coloquei ali embaixo que a cocaína e o crack é a mesma substância, mas em diferente proporção, tá? É da pasta base, que é extraída o crack, que é uma pedrinha com um potencial muito mais forte de vício, porque ele tem uma força muito maior da sensação que ele causa, durando o mínimo de efeito. E também são pessoas que, se a gente for colocar, o Ronaldo deu o exemplo da maconha, a Cracolândia, acho que vocês já viram pela televisão, com todo respeito, sei que está sendo filmado, mas passam a ser zumbis, porque a pessoa passa a ser colocada num nível muito animalesco, né? Todas essas questões que eu queria trazer aqui, não vou me estender, eu acho que vocês percebem que tem a ver com anestesiar a nossa consciência. Parece que a gente está lidando com a nossa vida de uma forma tão dolorida, que o que tem graça hoje em dia é se anestesiar da realidade. E o exemplo máximo que eu posso dar para vocês, eu acho que é o usuário de crack, onde ele está ali entregue aos desejos e às pulsões dele só, sem nenhum resquício mais de raciocínio ou de contenção de impulso. Então a ideia, e agora
a ligação que nós vamos fazer com o assunto que o Ronaldo vai colocar, que é a parte espiritual, né? A gente quer pegar uma parte bem ampla disso, é vocês raciocinarem como, além de tudo isso, entra um outro aspecto que também muito predominante, total ligação, e acho que na rotina a gente consegue ver, tá? Então agora, Ronaldo. Pessoal, vocês estão gostando? Falei demais. Se a gente passar um pouquinho do horário, tudo bem? Tudo bem? O tema é tão extenso, eu acho que é extremamente importante. Extremamente importante. Mas vamos lá. Isso aqui. Mais pertinho. Eu trago algumas reflexões sobre a parte espiritual, vamos dizer assim, sobre algumas implicações do uso dos vícios e do uso das drogas dentro da visão espírita, tá? Toda ação final começa no pensamento. Nós estamos tendo a grande oportunidade de conhecer todos os efeitos no pensamento. Então gera para nós a grande possibilidade de a gente não começar, não transformar em ação a nossa vontade, caso a gente tenha vontade de beber, de usar drogas, porque depois da ação vira hábito e o hábito vira vício. Então, se nós temos a oportunidade de já saber todos os efeitos, é melhor que a gente permaneça no pensamento, sempre. E o hábito coletivo, que vira tradição, que eu falei ali no momento do grupo. As comemorações, as festas são regadas a drogas, são regadas a álcool, que já é uma tradição desde os tempos de Jesus, antes de Jesus. Então, nos dias de hoje, como você faz isso? Como você mesmo adulto vai ser diferente junto aos seus amigos que bebem, as suas amigas que bebem, ou alguns que usam drogas? Você também vai se sentir deslocado, e às vezes você também vai aderir ao uso para não se sentir um peixe fora d'água. E você acaba daí entrando na possibilidade da primeira reflexão que eu trouxe. Vocês se lembram muito bem da comemoração de casamento que ficou conhecida no Evangelho como as bodas de Caná, na qual, quando a mãe de Jesus diz a ele que tinha acabado o vinho, e diz a ele: Jesus, meu filho, é um mau presságio terminar o vinho numa festa de casamento. E Jesus, segundo o Evangelho, pede para que venham grandes jarros d'água e os transforma em vinho. Jesus estaria então incentivando o alcoolismo? Ou faltou um essa? A água é um dos elementos mais fáceis de serem alterados fluidicamente, porque a composição dela é muito simples. Dentro dos trabalhos de mediunidade, de efeitos físicos, acontecem coisas muito interessantes com a água fluidificada. Se você for atentar, aqui também na nossa casa, muitas vezes, quando você leva uma garrafa de água, muitas vezes ela tem um sabor diferente. E dependendo do tipo de trabalho, muitas vezes a água muda de cor. Muitas vezes a água ganha outro sabor. Então, algumas pessoas, refletindo muito bem sobre essa questão, defendem a ideia de que Jesus deu um sabor de uva
artificial para a água, como acontece nas águas fluidificadas dentro do centro espírita. Porque a mim, pensando, Jesus começou ali o trabalho dele. Você acha que ele gostaria que as pessoas estivessem embriagadas para ele transmitir a mensagem? Quando uma pessoa está embriagada de vinho, ela presta atenção numa mensagem cristã, numa mensagem evangélica? Não. Então, para mim, faz mais sentido esse gosto artificial de Jesus ter colocado na água. Essa é uma afirmação super importante para a gente estabelecer no começo. O Espiritismo sempre vai incentivar nós para sermos melhores que ontem, e sempre vai nos incentivar a fazermos uma introspecção, a verificar o nosso mundo íntimo e fazer alterações comportamentais para que a gente se sinta cada vez melhor. E sugere, através da reforma íntima, que todos os comportamentos ruins a gente tem que deixar para lá. Isso é importante que a gente dizer. Então, naturalmente, sugere-se que todos os vícios que serão ruins a gente deva tirar da nossa vida. O Espiritismo, a meu ver, é a doutrina do bom senso e do equilíbrio. Só que o equilíbrio não está no mal. Por exemplo, você vai ser meio bom e vai ser meio mal, então você tem equilíbrio? Não. Aí não, é só bom. Mas se hoje nós temos a grande contribuição da medicina, da ciência, trazendo conhecimento sobre a perniciosidade de alguns itens, por que a gente iria usar? O Espiritismo também sempre vai trabalhar com a questão do livre-arbítrio. E a vocês, essa pergunta: nós escolhemos melhor com a consciência alterada por algum tipo de vício? Morreram, não no ano passado, no outro, ou no ano antes da pandemia, 60 mil pessoas no trânsito. Não, 50, quase 60 mil. Metade foi por conta de álcool. Não é uma boa, não me parece ser uma boa escolha para as nossas vidas, né? Tem alguns médicos que dizem que uma pequena dose de vinho todo dia melhora a nossa condição sanguínea, mais ou menos uma colher de sopa, porque no vinho tem esses dois componentes, flavonoide e resveratrol, que são substâncias que contêm antioxidantes, anti-inflamatórias e vasodilatadores. Mas nessa medida, uma colher de sopa. Mas aí volta o bom senso. Se você tem problemas com álcool, não use nem essa colher. Porque dentro do tratamento, que hoje infelizmente não vai dar conta, não vai dar tempo da gente falar, você deixa de comer até bombom com licor dentro, para não despertar em você o desejo de álcool. Muitas pessoas recaem por conta dessas pequenas coisas, porque o vício das drogas, do álcool, do alcoolismo não tem cura. Então, sim, dentro do projeto de tratamento, sugere-se: não ande nos mesmos lugares que você andava, troque a rua onde você passava, mude os amigos, não passe nos mesmos lugares, justamente para você não ter a vontade e não recair. Porque, segundo algumas medições, 90% volta a usar.
De 10 a 5% só param de usar. Olha que duro. Se nós temos esse contingente, por que a gente vai entrar nisso? Nós já sabemos que no corpo físico nós temos prejuízo do pulmão por conta do crack, por conta do cigarro. Nós temos prejuízo no fígado. Na nossa mente nós temos problemas com transtornos, algumas pessoas chegando à loucura. Na família, e aqui cabe uma reflexão mais apurada, porque quem já teve alcoolismo na família ou uma drogadição na família sabe o tamanho dessa dor, não é? Eu acho que todo mundo já viu ou já teve, né? E começa com o primeiro copo, sempre. Na verdade, começa com o pensamento social. Falei do trânsito. Nós sabemos na literatura espírita que o André Luiz cita no livro Nosso Lar. Aliás, o filme é um filme muito interessante para a gente olhar, de que quando ele chegou no mundo espiritual, que ele despertou, ele começou a ouvir alguns espíritos gritarem, chamarem ele de suicida. Suicida, suicida. Mas ele falou: eu não me suicidei. Por que será que estão me chamando assim? E mais adiante, o instrutor diz a ele que todos os comportamentos que ele teve, que ele já sabia que eram ruins, cigarro, álcool, noites mal dormidas e por aí vai, má alimentação e por aí vai, que ele já sabia que faziam mal, estavam precipitando a que o corpo dele morresse antes do tempo. Tem algumas pessoas que defendem que o ingresso de álcool e drogas na nossa vida diminui de 5 a 10 anos a nossa vida física. Então, de certa forma, é para assustar, é um suicídio. Inconsciente? Sim. Até o telefone está tocando, né? Vocês viram? Essa é uma explicação importante antes do tema, antes da reflexão que segue. Os espíritos disseram para Kardec que a alma em si é um clarão, uma chama, uma luz, e que para ela atuar diretamente no corpo físico seria impossível. Então é preciso de um intermediário que tenha partes tão sutis que se liguem no espírito e partes tão materiais que se liguem no corpo. É como se fosse um intermediário, na verdade é um intermediário entre o espírito, que é super etéreo, e o corpo, que é super denso. Isso está em muitas literaturas, como corpo modelador, como corpo espiritual. Allan Kardec deu o nome de perispírito por conta de perisperma ser aquela crosta que está sob a semente protegendo-a. Então, sob o espírito, ele chamou de perispírito. Ok? Detalhe: tudo o que nós fazemos no corpo, nós refletimos no nosso corpo espiritual, para o bem e para o mal. Nós herdaremos os cuidados e os descuidados que provocarmos em nosso corpo físico também na próxima vida. Tudo aquilo que nós fizermos agora no nosso corpo físico, nós vamos carregar. E daí você pensa, né? Nossa, minha filha, minha sobrinha,
nasceu com uma baita de uma asma, nasceu com um baita de um problema respiratório. É herança. Nossa, meu filho, meu primo, meu irmão, eu mesmo nasci com um problema congênito no fígado. Por que será? Porque o nosso corpo físico é geralmente construído dentro das características do nosso corpo espiritual. Então, se nós somos fumantes numa vida, por exemplo, machucamos o nosso sistema respiratório e trouxemos um problema no nosso corpo espiritual, possivelmente na outra vida a gente vai nascer com esse problema. Por isso, da assertiva de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Está ficando amedrontador? Tá, não tá? Mas eu preciso lhes dizer, sem meias palavras, né? E ouvir também, né? Porque o meu ouvido é o mais perto que está. O Dr. Inácio Ferreira, ainda encarnado, dizia que nós trazemos reflexo do álcool e drogas na nossa vida. E aqui é uma grande reflexão. O álcool na infância. A droga, aliás, é um fenômeno atual. Deve ser dos últimos 150, 200 anos. Mas o álcool é de 100. Então é bem provável que todos nós já tivemos problemas com álcool, em alguma vida que nós tivemos. Mas vamos imaginar que nós tivemos há pouco, há uma encarnação atrás, e nascemos agora. E chega o pai e a mãe sorrindo e dá um copinho de cerveja para o filho e para a filha experimentar. Ligou tudo. Ligou tudo. Aquele problema que ele já trazia de outra vida vai acionar nessa vida também. E os problemas vão voltar. Porque ele já era do ramo. Ela já era do ramo. Olha a responsabilidade. E eu estava assistindo uma palestra de um médico falando sobre a bebida em jovem, em criança. E ele estava falando que o jovem, geralmente até 14 anos, ele tem o paladar doce. Aí o que as empresas de álcool fizeram? Ice. Pega a vodka e mistura com um negocinho doce. E daí incluiu a criança no alcoolismo. A gente que era já como mulher da saúde, a gente dizia que a psicologia que trabalhava essas coisas era do diabo, né? Porque tem psicólogo às vezes atrás desse tipo de coisa, falando aonde você vai conseguir vender mais, criando estratégias de marketing para pegar um público maior e ter maior lucro, né? Todas as empresas de marketing têm por detrás grandes pensadores que analisam o nosso comportamento social e, como o Ronaldo falou, tornam a gente cada vez mais consumidores, né? É o dinheiro que importa na nossa saúde. Eu falei da questão do André Luiz, do suicídio, e tem alguns pesquisadores que dizem que quase a metade dos problemas de suicídio tem álcool ou drogas incluído, infelizmente. Beber socialmente é a criação de um bom hábito? Eu estava me lembrando, o Gu estava falando, quando nós começamos, lá tinha um senhorzinho internado, eu esqueci o nome dele,
ele era usuário de maconha há muito tempo e ele tinha já muitos problemas psiquiátricos e tal, tanto que chegou a ser internado. E daí, você sabe que o dependente tem muitas negações, né? E a grande negação, inclusive, de nós que bebemos socialmente, é: eu paro a hora que eu quiser. Essa é a maior negação. Tanto de cigarro, de drogas, de álcool, eu paro a hora, eu tenho controle sobre isso. E daí, chegou na vez dele falar: e daí, senhor fulano? Não, eu nem sei porque minha família me colocou aqui. Senhor fulano? Puxa vida, por quê? Será? Eu acho que é porque às vezes eu faço uso recreativo de maconha. É lógico, porque eu paro a hora que eu quiser. E há quanto tempo o senhor usa? 62 anos. Para a hora que quiser. Entendeu? Figuraça. E aqui a coisa começa a piorar um pouco. Vocês acham que quando a gente bebe, usa drogas, fuma, a gente o faz sozinho? Possivelmente não. Não é possível afirmar que todas as vezes que a gente tem algum vício, a gente está sob influência espiritual obsessiva. Não estou dizendo isso, mas que existe uma grande possibilidade, sim. Porque vamos pensar, qual a reflexão dos espíritos, e depois eu vou trazer um exemplo. Qual a reflexão dos espíritos? Eu desencarno de overdose, meu perispírito está todo tomado ainda dos efeitos da droga que eu usei. Vou para o mundo espiritual encharcado, e lá também eu vou continuar com vontade de usar, porque só morreu o meu corpo físico, eu continuo com as minhas coisas do lado de lá, eu tenho uma imensa vontade de usar. Então eu me aproximo de alguém que também tenha. Está feita a ligação. É muito importante dizer que nenhum espírito tem condições de colocar coisas no nosso pensamento que já não estejam em nós. É impossível um espírito fazer alguém que não tem nenhum pendor para a bebida beber. O espírito somente irá aumentar aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, o espírito louco de vontade de usar drogas, como ele sempre fez, porque o que morreu foi só o corpo físico, ele vai possivelmente à procura de alguém que possa dar a ele essa sensação. Porque quando o espírito se liga à pessoa e a sensação que ela experimenta, ele estando ligado a ela, a essa pessoa, ele também experimenta. Então acabam sendo 2 vontades, 3 vontades, 4 vontades. Tem uma outra questão muito importante de a gente estabelecer, que é falar da mudança de comportamento. Tem algumas pessoas, quando bebem, elas ficam extremamente diferentes, sai batendo em tudo, quebrando tudo, e daí tem muita gente que leva para o sobrenatural. Nem era ele, nem parecia ele. Era ele sim. Era ele sim. Era ele sim. Essa é uma desculpa esfarrapada. Então sim. E quando a pessoa, vamos imaginar que a pessoa que tenha reencarnado com um corpo físico pronto, disposto a aplicar passes.
Sabe aquela pessoa que você chega perto, você fica animado, você fica bem? Ou mesmo, quando você chega perto de alguém, você estava tão bem, e daí a pessoa estava mal. 10 minutos de conversa, ela fica bem e você fica mal, naquela abrição de boca. Vamos imaginar então que o seu corpo físico tenha muita energia espiritual. Então você imagina um médium bebendo, usando drogas. Que tipo de amigo vai chamar para perto dele? Daí vem o termo vampirismo. Irão vampirizá-lo, espiritualmente falando. Eu não estou usando tintas fortes na minha fala. Eu estou usando tintas adequadas, corretas. Não estou exagerando, hein? Azimar. Funciona pensamento a pensamento, a indução. Mas depois a pessoa registra dentro da cabeça dela. Aí o Gu falou na parte dele, A pessoa está passando perto lá no lugar onde ela usava, aí aparece aquela ideia na cabeça: por que você não usa? Por que você não vai lá? Vamos lá, vai lá. Pode ser que sejam as influências que querem usar com você. Esse livro Sexo e Destino tem um capítulo muito interessante. Como eu quis usar essa imagem, ficou meio estranho, mas eu vou ler. Estando Cláudio sentado na sala de seu apartamento, aconteceu de repente um imprevisto. 2 espíritos vistos à entrada de seu apartamento penetraram a sala e, agindo sem cerimônia, abordaram o chefe da casa. Beber, meu caro, quero beber, gritou um deles, tateando-lhe um dos ombros, batendo no ombro. Cláudio mantinha-se atento à leitura de um jornal e nada ouviu. Contudo, se não possuía tímpanos físicos para registrar a petição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. O espírito repetiu, pois, a solicitação algumas vezes, na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo, reafirmando uma ordem. O resultado não demorou. Viu-se o paciente desviar-se do jornal e deixar-se envolver pelo desejo de beber um trago de uísque, convicto de que buscava a bebida exclusivamente por si. Abrigando a sugestão, o pensamento de Cláudio mudou-se rápido. Beber, e a sede de álcool se lhe articulou na ideia, ganhando forma. Indefinível secura lhe veio à garganta. O espírito, não conseguiria, percebeu então a ação de. Deixa eu ver se vai ficar problema. De começo, a carícia leve, depois da carícia, o abraço envolvente, e depois do abraço, a associação recíproca. Integraram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluídica. Produziu-se ali, refere André Luiz, algo semelhante ao encaixe perfeito. Não se podia dizer a quem atribuir o impulso inicial de semelhante gesto, se a Cláudio, que admitia a instigação, ou se ao obsessor que a propunha. A talagada rolou através da garganta, que se exprimia por dualidade singular. Ambos os dependentes estalaram a língua de prazer em ação simultânea. E não era uma obsessão, mas alguém apenas impulsionando ele a beber. Será que nós já vivemos alguma situação assim? Há um vídeo muito legal
Eu lhes indico a procurar no YouTube um vídeo do Sandro Kinsley falando sobre o alcoolismo do pai. Muito interessante as reflexões que ele traz. Vai ficar muito extenso eu trazer, mas dentre as reflexões ele diz: com meu pai alcoolista, eu aprendi desde cedo o que não fazer comigo, o que não trazer para a minha vida e fazer parte da solução. Isso é muito importante de falar para os filhos, para nós. Droga é prazerosa. Álcool é prazeroso. Se não fosse, ninguém usaria. Mas o problema é a continuidade. Você tem aquele prazer e você sempre vai estar atrás daquele prazer, até você se envolver. E quem sabe, porque já passou, por tirar o cigarro da vida, por tirar o vício do álcool, o vício de uma droga, sabe o quanto seria importante não ter experimentado. A sugestão é não experimentar. O Espiritismo pode ajudar muito na questão do vício, pois vê o homem completo e pode ajudar mais na obsessão, por exemplo. Quando você vem para uma casa espírita e toma os passes, você está recebendo um reforço ao seu corpo para resistir à influência do Espírito. Você tem o conhecimento do Espiritismo para resistir. Então você naturalmente fica muito mais forte e naturalmente fica fortalecido espiritualmente para não deixar essas aproximações estarem com você, fazerem com você aquilo que fez os Espíritos para Cláudio. Pode ajudar muito com relação à estruturação da família, palestras para você ter noção do que está acontecendo, você se vincular à dor do outro e poder se sentir útil através da caridade, não é? E principalmente para as crianças, os filhos, a evangelização. Nesse tempo, o quanto a evangelização de uma casa espírita é abençoada por trazer valores cristãos para a criança desde cedo e ensinar que ela pode muito bem ficar feliz sem precisar ceder às injunções dos grupos de amigos que querem que ela use para fazer parte, senão ela vai ser colocada para fora. O tratamento, eu queria que você me ajudasse também. Sempre indicado uma equipe multidisciplinar, o quanto o espiritual é importante, o atendimento psicológico é importante, algumas vezes o atendimento médico é importante, e infelizmente algumas vezes é necessário a internação. Fala um pouquinho só da internação para a gente encerrar. A internação ela tem a ver com um momento onde a pessoa realmente não consegue nenhum dispositivo de saúde, nem com atendimento, nada dá conta, sai muito do controle ou por conta de uma questão clínica ou emocional, e a pessoa precisa ir para o hospital por conta disso. Lá é feita uma desintoxicação, geralmente no começo do tratamento, né, com uso de medicação, sempre da forma mais segura possível, e é reinserido a pessoa em algumas atividades de rotina, como eu falei para vocês, a importância da rotina, que visam que a pessoa tenha algum tipo de entendimento através da internação, para que ela se conscientize do problema que ela tem, né? A ideia é gerar algum broto nessa questão que o Ronaldo falou, de que geralmente o adicto é uma pessoa que tem desculpa para tudo. E infelizmente, eu me lembro que eu tinha até anotado na época que eu trabalhava, porque parecia recorde, né? Mas pessoas com 70 internações, 80 internações ao longo de sanatórios Ismael e Fazenda Palmeiras, né?
Então são pessoas que praticamente, se a gente for colocar isso num período de vida, são pessoas que entram e saem. Para vocês terem noção da dificuldade da continuidade do tratamento aqui fora, que é o que o Ronaldo colocou. A ideia inicial nesses casos é a internação e depois a manutenção do tratamento aqui, entendendo que não tem cura, tem controle, assim como várias outras doenças. Tá? Era isso. Sem querer nos agradar, eu gostaria que você levantasse a mão se acha que temas assim, parte científica e espiritual, são legais para a gente continuar trazendo. Vocês gostaram? Poderia levantar a mão quem acha que foi legal? Beleza. Nós vamos trazer outras coisas que eu acho que é um serviço de utilidade pública, né, espiritual. O quanto mais a gente conseguir conscientizar, fica na esfera do pensamento. A gente consegue bloquear ali, sem precisar passar pelas outras fases, né? Valeu?